Bom dia, hoje a gente vai falar sobre o Muro da Cisjordânia e o grupo é formado pelos integrantes André Kupfer, Eduardo Chucre, Felipe Ramicelli e Tomás Leal. A gente espera que vocês possam aprender bastante e se entreter com a nossa apresentação. Para começar a apresentação, a gente separou algumas imagens onde é possível notar o local em que o muro está localizado, que é essa linha vermelha no mapa da direita, a fronteira, que também divide os dois territórios, que é a linha verde, e também alguns blocos de assentamentos, nos quais os marcados em verde claro foram prometidos pelo Premier serem para sempre parte de Israel, e os marcados em cinza são assentamentos menores que Olmert pretende desmantelar no futuro. Esse muro físico, que é a linha vermelha, ele ainda está em construção e ele tem uma extensão aproximada de 760 quilômetros e separa o Estado de Israel, que fica na esquerda do muro, a região da Cisjordânia à direita. E antes de vocês entenderem a criação desse muro, que se iniciou por volta do início do século XXI, a gente precisa explicar todos esses conflitos prévios que causaram a construção do muro, que é uma barreira física, como eu tinha falado, de uns 8 a 9 metros, que tem como principal justificativa reduzir os ataques vindos da Cisjordânia. Então, a gente escolheu começar pelo caso Dreyfus, porque ele foi um marco para o início de um movimento judaico que acabou incentivando alguns conflitos futuros, querendo ou não. Esse caso ele aconteceu no ano de 1894 e foi uma conspiração de alguns oficiais do exército francês contra o Alfred Dreyfus, que era um judeu que também fazia parte dessa mesma instituição, e ele, de forma injusta, foi acusado por seus colegas de fornecer informações da inteligência francesa para autoridades do exército alemão, que era arquirrival da França na época. Ele foi acusado e incriminado sem prova alguma, só por ser judeu. Depois desse ocorrido, ele incentivou várias comunidades de judeus que estavam espalhadas pelo mundo a se reunirem em torno da ideia de um movimento nacionalista judaico. E o Theodor Herzl também foi um jornalista na época. Ele foi bem importante porque ele atuou na defesa pública do Dreyfus e ele denunciou as fraudes das acusações, tornando explícito o antissemitismo que se alastrava na Europa. Então, depois desse dramático caso do Dreyfus, liderados pelo jornalista Theodor Herzl, foi criado o sionismo, ou movimento sionista, que tem como principal objetivo combater o antissemitismo e pregar o retorno dos judeus para sua região de origem, a Palestina, que inclusive na Bíblia é a Terra Prometida. E eles tinham o intuito de formar um Estado para o povo judeu, com defesa militar e garantia de direitos fundamentais desse povo. O primeiro congresso sionista aconteceu em Basel, na Suíça, em 1897, e quem presidiu ele foi o próprio Theodor Herzl. Durante todo o fim do século XIX e início do século XX, esse movimento sionista foi cada vez mais ganhando força entre todos os judeus do mundo. O local escolhido para esse lar nacional judaico foi a região onde ficava o Reino de Israel, por volta do ano 70 d.C. Essa região, que antes da Primeira Guerra Mundial pertencia ao Império Otomano, após a sua perda na guerra, coube a um dos países vencedores dela, a Grã-Bretanha, que passou a administrar a região. A partir da década de 1910, uma nova onda migratória de judeus para a Palestina começou a ser efetuada. Um dos primeiros impulsos recebidos para o estabelecimento de um possível Estado judaico na Palestina veio com a dominação da região pela Inglaterra, Grã-Bretanha, além da perseguição e do antissemitismo, que acontecia na Europa toda. Essa migração judaica já causou uma preocupação para os palestinos que, inflamados pelo pan-islamismo e antissemitismo, passaram a contestar a presença dos judeus naquele território e começaram a promover ataques às instalações judaicas na Palestina. Em 1939, inicia-se a Segunda Guerra Mundial e, junto com ela, o Holocausto. O Holocausto, para aqueles que não sabem, imagino que todos devem saber, foi a perseguição e eliminação em grande escala dos judeus e outras etnias pelos alemães, seguidores do nazismo. Durante o conflito mundial, na Palestina, os árabes muçulmanos se aliaram à Alemanha, pois tinham dois inimigos em comum, os judeus e, em menor escala, os britânicos. No fim da guerra, em 1945, com a derrota da Alemanha, os palestinos sofreram um duro golpe devido ao Holocausto. A ideia de criação do Estado de Israel ganhou muita força dentro da comunidade internacional. Auxiliados principalmente pelos judeus dos Estados Unidos, os judeus europeus sobreviventes passaram a emigrar em massa para a região.
O lugar ainda estava sob domínio britânico, e os ingleses adotaram outras medidas para tentar barrar a imigração dos judeus. Os judeus, por sua vez, criaram mais organizações paramilitares como a Haganá e começaram a fazer ações para ocupar o território e tomar Israel independente da Grã-Bretanha. Diante do agravamento dos fatos, os ingleses repassaram o problema para a recém-criada Organização das Nações Unidas, ONU, que criou o Comitê Especial para a Palestina, o NSCOP, a fim de tratar das decisões pela partilha territorial. Foi votada a partilha da região da Palestina em 2 estados, um judaico e o outro palestino. O Estado de Israel foi então declarado oficialmente existente e, no mesmo ano, logo em seguida, Ben-Gurion assinou a Declaração de Independência de Israel no Museu Nacional de Tel Aviv, na cidade de Tel Aviv, e, logo em seguida, foi eleito primeiro-ministro da República Parlamentarista do Estado de Israel. Após a sua independência declarada pela ONU, Israel recebeu vários ataques do mundo árabe, que não aceitou a partilha e, nos dias seguintes, os 7 estados da Liga Árabe declararam guerra a Israel, sendo invadido por 5 desses exércitos. Os exércitos do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Guerra essa que iniciou logo após a independência de Israel, e por este motivo ficou conhecida como Guerra da Independência Israelense. Após um ano com a vitória dos israelenses, a Palestina tem 75% do seu território ocupado por Israel e 900 mil palestinos se tornam refugiados, por serem expulsos do Estado judaico de Israel. A Guerra dos 6 Dias foi mais um exemplo de guerras entre o povo árabe e israelense. Ocorrida em junho de 1967, ela foi uma ação surpresa realizada pelas Forças Armadas de Israel contra o Egito, a Síria e a Jordânia. A guerra iniciou-se por conta de ataques terroristas contra alvos em territórios israelenses, o que resultou na utilização do imenso poder militar israelense contra a população palestina e os países árabes vizinhos que apoiavam a causa. As Forças Armadas israelenses realizaram um fulminante ataque aos 3 países. Em 6 dias, os exércitos da Síria, do Egito e da Jordânia foram derrotados, demonstrando a imensa superioridade da força militar israelense em relação a seus vizinhos. Com a vitória, o Estado de Israel incorporou o seu território a Gaza, a Península do Sinai, as colinas de Golã e a Cisjordânia, incluindo parte da cidade de Jerusalém. Com isso, o número de refugiados da Palestina aumentou ainda mais, já que mais de 1,6 milhão de pessoas foram expulsas. A ONU interveio no conflito, conseguindo um cessar-fogo. Porém, Israel não aceitou a devolução dos territórios ocupados dos países vizinhos. Essa postura de Israel resultou anos depois em um novo conflito, a Guerra do Yom Kippur, quando o Egito e a Síria atacaram simultaneamente Israel para retomar as terras ocupadas. Aproveitando as comemorações judaicas e falhas do sistema na inteligência do exército israelense, Egito e Síria atacaram Israel em 6 de outubro de 1973. O ataque pegou as forças militares israelenses de surpresa, já que não acreditavam em um ataque por parte dos árabes, principalmente após a triunfante vitória israelense na Guerra dos 6 Dias. O conflito terminou cerca de 20 dias depois de iniciado, principalmente por conta da intervenção dos Estados Unidos, da ONU e da União Soviética, pela realização de um cessar-fogo. A União Soviética chegou a ameaçar entrar no conflito a favor do aliado sírio. Apesar do acordo, Israel não devolveu os territórios que havia ocupado em 1967 com a Guerra dos 6 Dias. Essa Guerra do Yom Kippur gerou consequências importantíssimas. Dentre elas, foi o boicote dos países árabes, produtores de petróleo e membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aos países que apoiavam Israel, como os Estados Unidos. Com a restrição da venda, o preço dos barris de petróleo subiram rapidamente, derrubando bolsas de valores e contribuindo para o desenvolvimento de uma crise no capitalismo, que ficou conhecido como a primeira crise do petróleo. Essas 3 guerras, descritas e explicadas acima, foram algumas das várias guerras árabes-israelenses que aconteceram durante todo o século XX e acontecem até hoje. Israel se aproveitou do triunfo que teve em grande parte das guerras, principalmente na Guerra dos 6 Dias, para anexar territórios que,
pela declaração da ONU, pertenciam à região da Palestina como se fossem sua propriedade. Esse mapa que vemos mostra com clareza o ganho de terras por parte de Israel. Como dito antes, o muro é uma barreira física de uns 8 a 9 metros de altura que tem como principal justificativa reduzir os ataques vindos da Cisjordânia e proteger o povo de Israel. Após todos os eventos que vimos e citamos nos slides anteriores, pode-se perceber que há um desejo da comunidade judaica de se distanciar dos outros povos presentes na região e garantir a sua própria segurança, já que se consideram ameaçados. O muro não mantém o mesmo padrão por todo o período que ele percorre, variando de materiais mais resistentes para outros mais simples, dependendo de onde se encontra. Nesse caso, vemos um portão de controle numa área mais remota e rural. Logo, os materiais usados foram majoritariamente grades de metais finos, como pode-se ver. Entretanto, em áreas com maior fluxo de pessoas, é necessário fazer um controle maior, com o uso de guaritas, com guardas fortemente armados e um mecanismo de barreira de migração controlada. No decorrer das áreas mais urbanas, o muro é constituído por vigas de metais e revestimentos de cimento. Essas barreiras e o recuo que podemos ver circulado na imagem são o principal mecanismo de defesa contra os supostos ataques terroristas que amedrontam a população de Israel. Torres também estão presentes em alguns setores do muro. Neste caso, podemos ver apenas uma torre de suporte mecânico, mas também locais onde guardas armados permanecem para captar quaisquer movimentos que consideram suspeitos e ameaçadores. Apenas não conseguimos encontrar imagens. Agora nós vamos falar sobre 3 diversas pessoas que tiveram suas casas cercadas pelo muro e suas vidas afetadas por conta disso. Hani Amer é um residente da Cisjordânia que um dia ele foi contactado por funcionários do governo de Israel e eles disseram que o muro ia cercar a casa dele. E aí deram 2 escolhas para o Hani. Ou iam destruir a casa dele para fazer o muro passar onde ela se localizava, ou a casa dele ia ficar dentro do muro, ou seja, no território de Israel e sem livre acesso à Palestina. Aí, após a pressão de diversas ONGs, ele recebeu uma cópia da chave de um portão que ficava do lado do muro, para ele poder circular de acordo com a vontade dele. Outra pessoa que teve a casa cercada pelo muro é a Clara Anastas. Ela é residente de Belém, que fica na Cisjordânia, e a casa dela tinha sido construída em 1964. E aí, em 2003, sem nenhuma discussão prévia ou algo do tipo, uns comandantes israelenses foram até a casa dela e disseram que um muro seria construído em torno do terreno. E aí um outro caso também é da professora da Palestina Juda, que ela teve não só sua casa cercada pelo muro, mas seu jardim foi separado pelo muro. E ela conta que um programa de família que ela sempre fazia era ir até o jardim, e aí agora ela não tem mais como fazer isso por causa do muro.